E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava esperando essa câmera chegar para poder trazer um conteúdo um pouco com uma qualidade melhor para vocês, né? Então a gente criou um repositório, a gente configurou o ESLint, instalou o Express e criou um Hello World em cima do Express. Tá, a gente já fez bastante coisa na aula passada. Só que nessa aula, e como é o intuito desse curso aqui para vocês apresentar como que o Node funciona na prática e quais as melhores formas da gente aplicar o Node, as melhores práticas para a gente trabalhar mesmo durante o dia a dia, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura base do nosso projeto e a gente vai colocar essa estrutura para funcionar. Essa aula ela vai parecer meio chata, eu sei, só que ela é de extrema importância para projetos em andamento e quando você for se inserir no mercado de trabalho, é muito importante que você lembre dessa etapa fundamental que é você definir a arquitetura, definir a base do seu projeto, porque é ela que vai sustentar o seu projeto inteiro. Então é interessante que a gente construa essa base, a gente faça esses testes e se esses testes derem certo, a partir daí sim que a gente vai poder prosseguir com o nosso desenvolvimento, tá? Porque a gente não pode ter medo de errar, mas a gente tem que errar o máximo possível no começo, onde as alterações, né, onde o reverso, né, reverter aquele problema, aquele erro, seja muito mais fácil. Então a hora de errar que a gente tem agora, é no começo do nosso projeto. Então, agora a gente precisa definir uma base sólida e que ela consiga aguentar o que a gente vai fazer lá pra frente. Então vamos lá. Aqui dentro do meu projeto, eu vou começar a criar uma estrutura padrão que eu utilizo no Node. E eu vou dizer o porquê que eu vou estar utilizando essa estrutura padrão. Em quase todos os cursos de Node que eu vi, eles utilizaram essa estrutura de MVC e ela meio que virou uma convenção da rapaziada. Então assim, isso vai me facilitar, se eu utilizar essa mesma estrutura que o pessoal está utilizando, vai me facilitar muito na hora da manutenção e na hora que algum outro programador vier para dar... enfim, quando outro programador vier para dar manutenção no meu código. Então, já pensando nesse lado e também pensando que eu estou muito afinado com essa estrutura, eu já vou criar ela dessa forma, entendeu? Então, o passo que eu utilizei para chegar nessa conclusão, né, porque toda ação que eu tomo dentro de um projeto precisa de ter um motivo. Então, o motivo que eu tive para chegar nessa conclusão dentro do meu projeto foi que fica mais fácil para dar manutenção e para outros programadores se inserirem na aplicação posteriormente, tá? Então eu vou criar uma aplicação meio que um MVC, só que sem view, né? A gente vai fazer aquele model controller padrão de API. Como isso aqui se trata de um projeto de uma API, a gente não vai ter o front ligado diretamente nesse projeto, o front é um outro projeto que a gente vai ter depois. Eu também vou gravar os vídeos com vocês, eu acho, prometendo nada. Então, como se trata de um projeto somente API, a gente não tem necessidade de ter views aqui especificamente. A gente lá na frente, eu já estou prevendo, né, que a gente vai ter uma view de um template de e-mail e tal, mas nada assim coligado 100% para o funcionamento específico da API. Então vamos lá. Vou criar um novo arquivo, certo? Dentro da minha pasta src, eu vou criar um arquivo app.js. Esse arquivo app que vai conter a minha aplicação, né? Então eu vou estar sempre importando, fazendo tudo por meio de módulos. Então ao invés de eu definir o meu app aqui dentro do meu server, eu vou abstrair isso dentro do meu arquivo app.js. Uma outra dica que eu esqueci de passar no vídeo passado, mas eu vou passar aqui rapidinho, você pode desabilitar essa regra chata do ESLint aqui, chamada Line Break Style, só você vindo aqui no ESLint RC e adicionando aqui embaixo, ó, Line Break Style Off. Beleza? Ele vai parar de dar esse aviso enjoado, que eu sei que é muito chato isso e conflita com o Git, eu esqueci de avisar. Somente copiar o que eu já tinha feito, né? O que eu copiei aqui? Eu peguei o meu Express, criei uma variável, uma constante app que recebe o Express, fiz aquela rota padrão nossa e agora eu vou dar um exports, né? No meu app, para eu exportar essa instância aqui. O ESLint, eu estou dando Ctrl S, o ESLint que está corrigindo para mim. Se você não sabe o que é isso, vê os vídeos passados que eu configurei lá o ESLint. Então aqui no meu server, agora no meu app, né, eu não preciso trazer todo esse código, eu simplesmente faço que o meu app recebe.src/app, né? Tá, um problema que eu já sei como solucionar e que vai virar uma dor de cabeça tremenda para mim no futuro são os requires com os paths relativos, né? Por quê? Porque vamos dizer que eu tenho aqui uma estrutura que eu tenha, sei lá, 3 pastas, uma dentro da outra,
e depois eu preciso puxar um arquivo que está lá na minha SRC, no meu source, que está 3 níveis acima. Eu teria que ficar colocando ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, o nome da minha pasta. E isso não é legal, porque se eu trocar a estrutura do meu projeto, eu vou precisar vir em todos os arquivos e ir lá e trocar esses imports, né? Então, uma solução que eu já arrumei para isso, e eu utilizo hoje nos meus projetos, inclusive se você falar no GitHub do XP Hub, ver como que está a API do TeamPrego hoje, porque essa aqui é uma versão atrasada que a gente está fazendo aqui com você, é uma versão atrasada do que eu já fiz da API do TeamPrego. Eu utilizo meio que namespaces, né? São alias para fazer esse import. E a gente vai colocar isso no projeto agora. Então aqui eu vou abrir o meu terminal, né, dentro do projeto, e vou dar um npm install module alias. Opa, escrevi errado, é module alias. Tá. O que esse cara faz? Eu vou mostrar para vocês o pacote aqui no npm, que é muito bom vocês aprenderem a pesquisar também. Então o que o módulo alias faz? Ele faz justamente aquele problema que eu falei para vocês de ter que ficar saindo de pasta, entrando em pasta e entrando em diretórios. Ele meio que abstrai, você consegue colocar um alias para isso aqui. Então, em vez de você colocar todo esse emaranhado de coisas aqui de um módulo muito, muito profundo, você simplesmente passa um alias que ele lá dentro resolve internamente, tá? E é muito boa essa lib. Eu comecei a usar ela tem pouco tempo, né? Mas você pode ver que ela está tendo um crescimento muito grande de uso, porque o pessoal está começando a descobrir ela e, bom, eu acho que é muito bom. Então, para configurar esse cara, se você vir aqui embaixo, ele tem esse usage aqui, que ele passa esse cara que a gente tem que colocar no nosso package.json. Então, como que ele funciona? Na verdade, a partir do teu server, né, ele vai começar a ler os diretórios. Então, vamos dizer que eu uso esse root aqui, no caso, meu SRC, eu geralmente coloco, por exemplo, eu vou colocar um alias aqui do arroba para minha pasta SRC, beleza? Vou colocar também que o meu app, ele é o meu arquivo app.js. Vou deixar só esses dois aqui, só para a gente ver como que ele funciona na prática. Vou vir aqui no meu server e a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tudo é dar um require no meu módulo alias barra register, beleza? Que é para ele só precisa fazer isso antes de qualquer coisa no seu projeto. Você precisa registrar o módulo alias para ele poder fazer essa interpretação, certo? E depois disso eu posso vir aqui, por exemplo, no meu app e colocar simplesmente @app, tá? Então, teoricamente, se eu vir aqui dar um node server mesmo, ele já iniciou para mim o pacote lá no localhost. E se eu abrir aqui, o meu Hello World vai estar funcionando normalmente. Então você pode ver que esse negócio é muito bom e é muito fácil da gente estar mexendo. Talvez agora você deve estar achando inútil, mas lá na frente você vai ver o quanto que esse cara é útil e o quanto que ele vai resolver os nossos problemas, tá bom? Agora que a gente já sabe registrar, a gente vai começar a criar algumas pastas, né? Alguns diretórios da nossa estrutura para a gente poder dar prosseguimento. Então vou criar uma nova pasta, chamar ela de controller. Eu gosto de chamar sempre no singular, tá? Porque fica melhor quando eu vou dar o require, porque fica mais didático para mim. É require, controller e o nome do controle. Mas tem gente também que coloca no plural, tá? Isso aqui vai de preferência. Eu coloco simplesmente por esse motivo do require ficar mais natural soa mais natural para mim, tá? Mas tem gente que pensa, né, como pastas, então, sei lá, enfim, pode colocar tanto no plural quanto no singular. No meu caso, eu escolhi o plural. Então, vou criar uma outra pasta também chamada model. Eu sei que eu vou precisar de helpers, então já vou criar uma pasta chamada helpers. Também aqui eu vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de config. Então, por exemplo, minha porta vai estar tudo puxando desse config aqui dentro. Por que só uma pasta e não um arquivo? Simplesmente por organização mesmo. Isso aqui poderia ser um arquivo só. Isso aqui dentro só vai ter um index mesmo, tá? Então, mas simplesmente por organização de projeto mesmo e manter a consistência, eu decidi colocar isso como uma pasta e dentro tem um arquivo index.js. Se você não sabe o que é isso, lá na frente você vai ver porque que eu fiz. Aqui dentro eu tenho um arquivo, né, e não uma pasta de rotas, então meu routes.js, certo? Onde eu vou exportar todas as rotas do meu projeto. E por enquanto essa base, né, para mim já é suficiente. Ela já tá suportando bastante coisa, bastante alteração, bastante coisas mesmo que eu vou fazer dentro do meu projeto. Então a gente agora que já tem uma base
bem consolidada, né? Uma base que vai suprir as nossas necessidades futuras. Claro que a gente pode adicionar, por exemplo, mais lá na frente eu vou adicionar as views para os templates, né? E mais alguma outra coisa, mas por hora isso aqui já é suficiente. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo de configuração, né? E isso vai requerer que a gente faça outra coisa também. Então vamos criar um arquivo index.js, eu vou exportar diretamente isso aqui, certo? Então aqui eu vou criar um app, né? Um objeto app, e aqui dentro dele um port. E qual a porta que eu quero rodar? Eu quero rodar na 4000, né? A minha aplicação. Só que, pô, a minha porta para rodar, ela lá na frente vai ser outra, num ambiente diferente vai ser outro. Então eu preciso ter esse escape de ambientes, né? E como que eu vou fazer isso? O Node, ele oferece pra gente um pacote, né, chamado .env, certo? Para criar aquele arquivo .env no root do projeto, para ele ler as variáveis de ambiente. Então eu vou dar um npm install .env, certo? Enquanto ele está instalando, eu vou criar um arquivo .env aqui no meu projeto. Esse arquivo vai conter todas as variáveis de ambiente, porque, por exemplo, no servidor eu posso rodar isso na porta, sei lá, 9958, e aqui na minha máquina eu quero rodar ela na 4000. Então sempre eu deixo uma default, né, uma porta padrão para rodar, mas a porta que eu setar ali no meu .env pode sobrescrever essa porta padrão aqui. Então aqui eu simplesmente vou colocar um port, vou deixar 4000 aqui na minha máquina. Na verdade, só para vocês verem a diferença, eu vou colocar 3000, tá? Depois que a gente instala o nosso .env, a gente precisa vir aqui no nosso server, e antes de qualquer outra coisa, até mesmo do módulo de alias, a gente precisa fazer o require dele. Ele tem um método aqui chamado config. Agora eu vou vir aqui no meu index, na minha porta, e eu tenho acesso, né, a essas variáveis através do meu process.env. Então se eu vim aqui no meu process.env .port, eu teria acesso a essa variável aqui, port, né? Obviamente no meu process.env. Então eu vou colocar para ele buscar esse cara, mas se ele não achar, né, traz esse outro maluco aqui. Esse aqui é o operador OU do JavaScript, se você não sabe o que é pesquisa. O objetivo aqui é só testar, eu não vou sair colocando muitas configurações aqui agora não. O objetivo é só ver se essa estrutura está funcionando, se ela atende os requisitos. Vamos entender o que a gente fez até agora. A gente colocou um arquivo de variáveis de ambiente, a gente configurou o nosso aplicativo dentro de um namespace, vamos chamar isso aqui de namespace, dentro de um alias. A gente criou um arquivo de configuração que lê o nosso arquivo .env. Então agora a gente pode usar o nosso .env dentro da nossa aplicação de fato. Então eu vou vir aqui no meu server e eu vou requerer a minha configuração. Então eu vou dizer que o meu const config recebe um require, certo? Do meu @config. A gente ainda não registrou esse cara, tá? E aqui a gente vai colocar que ele vai ouvir o meu config.env.port, certo? A gente ainda não registrou esse alias, então a gente vai ter que ir lá no nosso package.json, né, e criar esse config aqui, mas no caso não é um .js, é um diretório mesmo, né. Top, da baladinha, isso aqui já deve funcionar tranquilamente. Então aqui eu vou trocar isso por uma template string, só para vocês verem o que está acontecendo. Então Ctrl+T, Node Server. Opa, ele deu um erro para mim. Falou que pode... Ah, tá, é config.app, gente. Eu coloquei .env aqui, mas é .app. Tá? Node Server iniciou em 3000, por quê? Porque eu disse no meu .env que eu queria 3000. Agora vamos dizer que eu não tenho esse .env aqui salve. Vou rodar o Node de novo e ele iniciou na 4000, que é aquela padrão que a gente tinha. Então, bom, dá pra ver que funcionou. E está servindo porque é muito fácil agora eu trocar a porta. Eu não preciso entrar dentro do meu código fonte ali em si. Eu simplesmente troco um arquivo de environment, que não precisa ser necessariamente um arquivo, você pode alterar esse environment de outras formas também, tá? Então fica muito simples de rodar isso. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, fazer as rotas funcionarem, porque a gente não tem controller ainda, a gente não tem as rotas definidas ali. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um controller. Eu vou chamar esse controller de teste, certo? .js. E eu vou simplesmente exportar uma função. Então eu vou ter aqui o const controller, no caso teste controller. Ele recebe um objeto, né,
que é o padrão que a gente vai utilizar. Então, o controller vai ser um objeto e dentro dele vai ter algumas propriedades que são funções. Então, essa aqui vai ser a hello world, certo? Que vai receber a requisição e a resposta como parâmetro e vai simplesmente dar um res.send hello world. Beleza? Vamos exportar esse cara. Teste controller, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um controller, e o padrão que eu vou utilizar é o meu controller vai ser sempre um objeto e dentro dele vai ter as funções. E agora eu preciso trazer esse controller para as minhas rotas, né? Então, vamos lá. Vamos registrar o alias para os controllers, né? Controllers. No caso é controller mesmo. E aqui no meu routes eu posso dar um require agora. Então const test controller test, beleza? E eu vou dar também o const, é o router padrão, o objeto de rotas do Express, né? E vou dar aqui o comando para o meu router .get, pode ser no meu root mesmo, meu test controller e a função era hello world. Eu sei que vocês estão sentindo falta do IntelliSense, a gente vai resolver isso daqui daqui a pouco, tá? E vou dar um module.exports no meu router, que é o objeto que eu quero exportar aqui. Beleza. Se eu vir no meu app aqui agora, eu posso simplesmente trazer minhas rotas, né? require.routes. E aqui eu posso botar para usar as minhas rotas, né? Minhas routes aqui. Então o que a gente fez? A gente criou um controller, certo? Esse controller é um objeto que tem uma função dentro, ou várias funções dentro. A gente, dentro das rotas, a gente chama esse controller, a gente define qual o método que a gente vai utilizar, o path que a gente vai utilizar, a rota, né, que a gente vai utilizar, e qual método do nosso controller a gente quer utilizar lá dentro. Depois que a gente fez todas essas definições, a gente exporta o nosso objeto router do Express e fala para o nosso app utilizar dentro da raiz essas rotas, ok? Então basicamente foi isso, bem simples. Se eu vim aqui agora no meu projeto e dar um node server, ele iniciou lá na 3000, vou dar um Ctrl clique e ele trouxe o Hello World para mim, exatamente da mesma forma. Pra vocês verem que é ele que está pegando mesmo, vou colocar Hello World com uns baguletezinhos ali, umas exclamações. Vou dar um node server de novo, vou atualizar e ele pegou ali certinho, né? Também tô na Disney. Ele pegou aqui certinho. Então, nossa estrutura está funcionando, ela é muito rentável, é muito fácil de dar manutenção. E eu acho que a gente já cumpriu os requisitos que a gente tinha aqui hoje para essa aula. Porém, eu vou dar um adendo. Vocês sabem que o Visual Studio Code em si, ele tem um IntelliSense que é muito bom e muito útil. E vocês podem reparar que eu perdi esse IntelliSense a partir do momento que eu comecei a utilizar o módulo alias. Por quê? Porque o Visual Studio Code ele não sabe que porra é essa, o que está acontecendo, de onde vem isso, né? De onde vem essa bagaceira aqui. Então tem uma forma da gente resolver esse problema no Visual Studio Code especificamente, para a gente voltar a ter o nosso IntelliSense, que é a gente utilizar um arquivo JSConfig. Eu vou deixar para vocês o artigo que fala sobre isso. Bom, esse aqui é o artigo que eu tô falando para vocês. Esse aqui foi o artigo que eu li, em que o cara explicava como que ele resolveu esse problema. Então vou deixar o link para vocês pegarem esse code snippet aqui embaixo, tá? Vou copiar aqui, vou colar aqui dentro do meu arquivo jsconfig.json. Tá? Simplesmente um arquivo de configuração JavaScript. E aqui dentro a gente vai colocar os nossos imports. Então app aqui, config. Tinha outro também que eu esqueci qual que era, controller. Então esse cara aqui vai pegar só do meu src, esse cara vai pegar só do meu config e esse cara vai pegar do meu controller. E o que isso vai fazer? Quando eu salvar aqui e eu vim importar alguma coisa, né, const alguma coisa,
igual a require, quando eu der o meu require, o meu Visual Studio já reconheceu aqueles diretórios, né? Ele já mapeou. Então, se eu der um config aqui, por exemplo, olha lá, ele já mapeou o index ali para mim, entendeu? Então, se eu der alguma coisa, ponto, ponto app, ponto port, ele já trouxe o IntelliSense de novo para mim. Então, é meio que o tsconfig, só que a versão do JavaScript, tá? Então, pode ficar despreocupado, essa aqui é a forma que a gente faz para trazer o nosso IntelliSense de volta para o Visual Studio Code. A gente, obviamente, não ia perder uma ferramenta tão poderosa, né, desse editor de texto durante o nosso projeto. Então, bom, acho que é isso. O vídeo já está bem longo. Acabei de ver que de gravação tem 25 minutos. Deve ter pelo menos uns 20 minutos de vídeo aí para vocês verem. No próximo vídeo a gente vai fazer mais coisas relacionadas também à estrutura, tá? Então, um forte abraço. Até mais.